Olá, bem-vindos a mais um mergulho nosso. Hoje a gente vai explorar uma conexão bem bacana entre poesia e filosofia esotérica. Temos aqui uma frase muito bonita do João A. Matanô sobre natureza e também uma análise teosófica que veio do Gemini, que tenta assim decifrar os símbolos por trás. A ideia é entender como essa leitura teosófica enxerga coisas como o céu, o vento, coisas do dia a dia, né? Bom, a frase central é essa aqui, ó. No silêncio do céu azul, só às vezes temos as nuvens passeando com a força dos ventos, que não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas sentimos a sua divina presença nos trazendo o bálsamo do frescor, acariciando nossos corpos. Linda, né? Poética mesmo. Mas agora, vamos lá. Vamos desempacotar isso com a visão teosófica que a gente tem aqui. Como é que ela interpreta essa primeira parte, o silêncio do céu azul? Então, essa análise ela sugere algo bem interessante. O céu azul e o silêncio não são só tipo ausência de barulho ou a cor azul, sabe? Eles seriam uma representação do absoluto, aquela fonte primeiro de tudo. Na teosofia é o que chamam de Ein Sof. É como se a gente estivesse olhando para a pura potencialidade, aquela paz total antes de qualquer coisa existir de forma visível, né? Ah, entendi. Então não é um espaço vazio, mas a própria origem de tudo, no estado de quietude primordial. Isso muda bastante a coisa. E as nuvens, que aparecem só às vezes? O que elas significam aí nesse quadro? Exato. Se o céu é o permanente, o eterno, as nuvens seriam o oposto, né? Aquilo que é temporário, que aparece e some. A análise liga as nuvens à ideia de Maia, sabe? A ilusão do mundo que a gente vê, que está sempre mudando. São como se fossem ideias divinas ou verbos se tornando algo concreto, mas só de vez em quando, de forma passageira. Por isso, só às vezes. Elas meio que mostram como a forma é passageira, né? Diante daquele fundo eterno do céu. Entendi. É a dança do eterno com o efêmero, então. Legal. Mas aí vem o vento, um elemento mais misterioso na frase, com a força dos ventos que não sabemos de onde vem nem para onde vai. O que essa força que a gente não vê e não sabe de onde vem representa para essa análise? Olha, aqui a interpretação fica fascinante mesmo. O vento é visto como um símbolo do espírito em ação. É o que algumas tradições chamam de pneuma ou prana, sabe? Aquela energia vital, invisível que move tudo. E o fato da gente não saber a origem ou o destino, isso aponta para algo que está além da nossa compreensão normal. Aponta para a inteligência suprema por trás de tudo. A causa primeira. A fonte que a gente analisou até menciona essa inteligência como A1 e a lógica dela, a ordem por trás, como o número. Basicamente, é a força invisível que garante que tudo se mova, que tudo evolua. É bem profundo. Uma força motriz essencial, então, mas que funciona de um jeito que a gente não consegue, mapear direitinho, não dá para prever. E isso leva a gente para a sensação final da frase, né? Mas sentimos a sua divina presença nos trazendo o bálsamo do frescor, acariciando nossos corpos. Como é que a análise interpreta essa sensação física? Esse toque, esse frescor? Essa sensação que a gente sente mesmo, né? Na pele, ela é interpretada como resultado direto da ação dessa força espiritual. É a comunhão e o serviço se manifestando. O bálsamo do frescor, a carícia, simbolizam a bondade divina sendo percebida. Mesmo sem a gente entender completamente a forma que passa a nuvem ou a força misteriosa que move o vento, a gente sente o efeito bom disso, o consolo, a renovação. Isso é sentido no corpo, na matéria. A análise até conecta esse efeito ao serviço altruísta e menciona o número 6 como um símbolo dessa harmonia, desse cuidado que nutre a vida. É como se o espírito trouxesse um alívio, um sustento direto para a gente. Certo. Então, para amarrar as pontas,
Essa leitura teosófica pega a frase poética e transforma numa espécie de pequena jornada cósmica, né? Começa no silêncio potencial do absoluto, que é o céu, passa pela dança das formas que vêm e vão, as nuvens, movidas por essa energia espiritual invisível e meio incompreensível, o vento. E tudo isso culmina na experiência sentida de cuidado, de renovação divina, que é o frescor. É quase como ver o universo inteiro numa cena simples da natureza. Bem interessante. Bom, recapitulando rapidamente esse nosso mergulho de hoje. A gente viu como uma visão teosófica pode encontrar significados bem profundos numa imagem poética, né? Conectando o céu, as nuvens, o vento, com ideias grandes como o absoluto, a manifestação das coisas e a ação do espírito. Exatamente. A análise basicamente nos convida a ver que por trás do que a gente enxerga existem outras camadas da realidade. Tem a fonte que não muda, tem as formas que são passageiras e tem as leis ocultas que movem tudo isso. E o ponto central, eu acho, é que a gente pode sentir os efeitos bons dessa dinâmica toda. A gente pode ter essa experiência de conexão, de frescor, mesmo sem conseguir explicar tudo com a cabeça, sabe? Isso deixa a gente com uma pergunta interessante para pensar depois, né? Além desse vento literal que a gente sente, que outras forças mais sutis, que outros frescores, assim, inesperados, a gente talvez perceba no dia a dia? Será que são pistas, tipo de realidades mais profundas agindo ali, quietinhas, mesmo que a origem e a lógica delas escapem totalmente à nossa razão? Fica aí a reflexão para quem nos ouve.